mais um programa Revista. Estamos de volta a uma nova temporada e hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios o professor, que é uma celebridade na cidade de Votorantim. Professor Titoto, tudo bem? Tudo bem, prazer, satisfação, feliz pela retomada do programa, desejo sucesso a você e todos os colaboradores. Professor, o povo da cidade de Votorantim, o nosso telespectador, tem a mesma curiosidade que eu. Você nasceu aonde? Sou votorantinense raiz, com muito orgulho. Nasci na Barra Funda, me criei na Barra Funda, e depois de casado eu fui morar no Rio Acima, onde eu resido até hoje. O seu pai, como que é o nome do seu pai? O nome completo do seu pai? Meu pai é Geraldo Titoto e o meu é Geraldo Titoto Filho. Geraldinho. Geraldinho, segundo minha mãe, Selma. E a sua mãe é Selma? Barlotini e Titoto. Duas famílias tradicionais em Votorantim. Eu sei que hoje a sua profissão é professor. Passar o conhecimento para as crianças, até para os adolescentes e até um pouco mais, e para outras pessoas também. Mas antes disso, o que você fazia para sobreviver na sua vida antes de ser professor? Eu me considero um privilegiado, porque eu tive a oportunidade que infelizmente a cidade não oferece mais para os jovens. Eu passei pela escola Senai, estudei escola pública, fiz o Senai, onde meu pai inclusive trabalhava. Aprendi a profissão de ajustador mecânico, torneiro mecânico. Fiz, paralelamente ao Senai, o Colégio Técnico Industrial. A minha formação, além do Senai, era de técnico e mecânico. E durante 25 anos, 20 anos da minha vida, eu fui um operário metalúrgico. Trabalhei na indústria têxtil também, no setor da mecânica, e depois em algumas empresas, foram poucas, mas em algumas empresas metalúrgicas de Sorocaba. E como que você... qual foi a sua inspiração para dar aulas? Então, na verdade, a vida sempre nos presenteia. E eu me considero um privilegiado, porque além da atividade de um operário metalúrgico, eu comecei a galgar alguns espaços da militância sindical. E o gosto pela formação, pelo contato maior com o conhecimento, além do conhecimento técnico em si, mas uma visão de mundo, uma visão humanista, que é como eu me defino hoje, veio a partir dessa militância no movimento sindical, fazendo inúmeros cursos, e eu percebi que realmente era uma coisa que me tocava, que essa oportunidade de compartilhar saber sempre me marcou muito. Então, depois de muitos anos atuando como operário metalúrgico, eu fiz uma opção de vida consciente, madura, e posso garantir para você que hoje eu sou um profissional da educação bastante realizado. Casou-se com quantos anos, professor? Casei menino, eu casei com 19 anos. E como que é o nome da sua esposa? Marli. É Marli? Minha companheira, Marli. E através desse casamento veio mais frutos? 3 filhas, 3 anos, e hoje já... Como que é o nome das filhas? A mais velha, Ana Cecília, a do meio, Ana Cláudia, e a caçula, Ana Lúcia. Olha, que bacana. E daí as filhas também tiveram... 5 netos já. 5 netos? 5 netos. E o nome dos netos? O mais velho, João Vitor, depois a Maria Eduarda, a Maria Fernanda, o Jorginho e o caçulinha, o Luiz Guilherme. Maravilha. Você vê que professor... Perdão, João Guilherme. João Guilherme. Já são 5, eu começo a errar o nome. Então, portanto, minha gente, você que está nos assistindo agora, que já conhece o professor Titoto, você que ainda não conhecia, está conhecendo agora, professor Titoto é gente que faz gente. É uma porção. 3 filhas e 5 netos. Perfeito. Maravilha. Deve ser uma festa na casa do vô, né? O vô e a avó
é pai e mãe com açúcar. É doce. Porque a criançada fica na casa, mãe, vamos lá na casa da avó, vamos na casa da avó, vai fazer bolo para nós. E é por aí. Então, aí depois, professor, com quantos anos de idade que você começou a lecionar? Eu acredito, foi no ano de 93. Eu acho que eu sou de 59. Bom, já entregou a idade já. Eu não perguntei quantos anos o senhor tem. Não, mas eu tenho o maior prazer. Eu vivo a melhor fase da minha vida. Eu tenho 66 anos, muito bem vivido. 66? 66. 66, uma vez eu saí candidato, saí com esse número aí. Não deu certo. Mas tudo bem. Bom, e daí depois, foi escola pública primeiro ou já foi... Eu comecei pela história da minha mãe, que também foi professora, foi diretora de escola. Eu comecei em escola pública, coordenei um projeto na escola pública. O projeto foi bem sucedido com alunos, foi escolhido inclusive pela FDE para ser um dos projetos a ser apresentado em São Paulo. E em função do sucesso desse projeto, eu recebi o convite de duas primeiras escolas particulares para eu trabalhar. Continuei trabalhando por um tempo no estado e em escola particular, e hoje eu trabalho há 22 anos no mesmo colégio particular, que é em Sorocaba. Como que é o nome do colégio? Colégio Veritas, um colégio... Veritas? Veritas, um colégio que me recebeu muito bem, uma comunidade bastante participativa. Tenho 2 netos estudando lá, uma das minhas filhas já passou por lá, o neto mais velho também. Então eu estou muito feliz, porque eu acredito muito no projeto Veritas. E profissionalmente, assim, eu sou um profissional realizado, tenho todas as condições para desenvolver o meu trabalho, faço parte de uma equipe bastante participativa, companheira, solidária, que é um dos princípios do Colégio Veritas. Então, nesse sentido, eu me sinto realizado, é um porto seguro. Você tem noção de quantos alunos passaram por você? Alguns já devem estar formados, acredito que boa parte deles. Você tem noção de quantos alunos você já conseguiu entrar na mente dele e ele estudar, passar de ano, tirar boas notas? E aqueles que não tiraram boas notas também, né? Então, todos esse contingente aí. De verdade não, mas assim, eu posso garantir para você que eu me considero privilegiado, porque eu não vejo só alunos, eu tenho assim um time de amigos assim, que eu tive o privilégio de poder compartilhar conhecimento, de receber muito deles, de passar o pouco que a vida me proporcionou. Então, nesse sentido, assim, são muitos. E acredito que quando num supermercado, num estabelecimento comercial, numa padaria, de vez em quando você encontra... Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo, que foi meu aluno aqui em Votorantim, Armando Riso, e a gente sempre está conversando, e é muito mágico. Eu tenho ex-alunos que já tratou da minha saúde, por exemplo. Isso é um privilégio. Eu fui tratado assim com muito carinho, além do profissionalismo, que é uma característica dele. O carinho assim chegou assim a me emocionar, a forma que ele me recebeu, que ele, como ele disse, cuidou de mim. Uma curiosidade, você já é aposentado ou você vai se aposentar e pretende parar com essa carreira de professor? Eu sou aposentado pelo INSS, continuo contribuindo com o INSS. A questão de parar é relativa. Eu tenho assim, o que me movimenta, enquanto eu me sentir feliz em sala de aula, enquanto eu me sentir assim motivado para continuar estudando, para continuar pesquisando, para poder oferecer melhor para os meus alunos, eu pretendo continuar trabalhando. Mas eu sei que a vida ela vai colocando limites. Mas é isso aí, eu sempre procurei enfrentar as situações, eu nunca me acovardei diante das situações. Então é uma questão que é só o dia a dia, né? Uma das coisas que
eu aprendi na vida, e isso foi extremamente importante, porque mudou a minha forma de ver o mundo, é um dia de cada vez, sem pretensões absurdas, e nesse sentido eu tenho conseguido administrar bem a minha vida. E não... Como professor, você se sente realizado? Tá aí, né, o seu depoimento. Mas aí o tempo foi passando, você começou a dar as suas aulas, informar até aí uma pessoa que ajudou a cuidar de você, um aluno seu lá. Mas depois, como é que foi? Tem uma época aqui na cidade de Votorantim que tinha um fotógrafo ali na rua da delegacia, ali Miguel, Manuel, na avenida? Na rua da delegacia, do lado de lá do rio. Bom, enfim. Você se refere ao Miltinho? Miltinho, fotógrafo. Aí o que acontece naquela época lá, professor? Aí o senhor entrou para a política, entrou na política, você, o Miltinho, acho que o Té também, vocês foram um dos fundadores do PT em Votorantim. Isso, mas antes do partido, é importante resgatar isso. Eu ainda menino, já operário metalúrgico, eu fui trabalhar numa empresa em Sorocaba, onde existia um grande número de trabalhadores, alguns inclusive ex-alunos do meu pai, porque a vida me deu esse presente também. Eu tenho muitos amigos que se tornaram meus amigos por terem sido alunos do meu pai no Senai. Mas nessa empresa existia um grupo muito grande de operários que formavam a oposição à diretoria do sindicato. E esse grupo era bastante atuante, bastante representativo. E esse grupo me abraçou, começou a levar para as assembleias, para as discussões. O Dorival de Oliveira, aqui de Votorantim, casado com a ex-vereadora a Nilma, né? Marilene Nilma. E o convívio com esse grupo foi acompanhando o que estava acontecendo no Brasil. E basicamente o PT aqui em Votorantim, ele foi criado, pensado, organizado a partir desse grupo da antiga oposição metalúrgica de Sorocaba, entre os quais o companheiro Miltinho era bastante representativo, porque tinha vivenciado toda a dinâmica de um novo sindicalismo no ABC. O Miltinho veio do ABC para cá e isso foi fortalecendo esse grupo de oposição. Nós conseguimos enxergar e voar mais longe, o que acabou acontecendo com a fundação do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade. Que ano foi, professor? Olha, foi na década de 80, no início, com grandes companheiros, Nene Cavaquinho, o Miltinho, o Tec, como você bem disse, à época o Antônio Pedro Ferraz, e tantos outros companheiros aí que ajudaram no início do partido aqui. Tanto é que o partido disputa a sua primeira eleição aqui em 82. Em 82. Perfeito. Chegou a sair candidato alguma vez, professor? Então, em 82, o partido tinha a possibilidade de eleger alguns nomes. Nós tínhamos alguns companheiros que eram fortes. O companheiro Té, o companheiro Juscelino, foi um grande companheiro, tanto na oposição como no partido. O Ivo Aires, tanto o Té foi eleito nessa eleição. Tinha um dos filiados do partido que desejava pleitear a prefeitura, que foi Antônio Pedro Ferraz, e não tinha uma pessoa interessada a disputar a vice-prefeitura. E eu nunca disputei espaço de poder com ninguém, mas eu também nunca fugi de uma tarefa, e por decisão dos companheiros do partido, eu deveria sair candidato a vice-prefeito na chapa. Aceitei, fiz o papel que cabia ao candidato a vice. Nós disputamos a eleição. À época, o PT lançou candidato único, mas as legendas podiam
lançaram até 3 candidatos. Nessa eleição o partido teve uma votação expressiva. O sempre prefeito de Votorantim, que deu uma contribuição importante para a cidade, o Erinaldo, foi o eleito, surpreendendo inclusive dentro do partido dele. E nós continuamos organizando o PT na cidade. Professor, aí o tempo... mas a vereador, o senhor não chegou a concorrer? Não, mais uma vez eu repito, eu tinha... Quando eu me envolvi mais com o movimento sindical, eu me afastei um pouco das tarefas do partido para poder me dedicar por tempo integral ao movimento sindical. E mais recentemente, eu fui novamente procurado, recebi uma tarefa de sair candidato a vereador para ajudar, ou tentar ajudar pelo menos, na reeleição do então prefeito Carlos Pivetta. Uma pessoa que tem o meu respeito e contribuiu muito para a cidade também. Meu professor, é brincadeira essa parte, mas é verdade que o Teco ocupava 2 cadeiras na Câmara? Olha, se ele ocupava 2 cadeiras, eu não sei, mas isso... Que foi um grande vereador. Falando sério, o Teco conquistou o coração de todos nós pela sua autenticidade, pela sua simplicidade, pela sua convicção, pela sua clareza, pela sua firmeza. Um grande companheiro, já tinha uma referência do Té na cidade, e a relação de trabalho e política dele com o companheiro Bolinha, que, na minha opinião, um dos maiores dirigentes sindicais que eu tive a oportunidade de conhecer. Então isso só fortaleceu. O Té conquistou o nosso coração. A questão da cadeira é uma questão... Voltando no Carlos Augusto Pivetta, quando deu certo do PT colaborar pela primeira vez na prefeitura, o Pivetta saiu vice do Jair Cassola, teve aquela união, era o PDT e o PT, e foi eleito o Jair Cassola e o Carlos Augusto vice. Aí depois repetiu, o Jair Cassola se reelegeu, inclusive foi um excelente prefeito e com excelentes colaboradores junto com ele, inclusive o meu amigo Dinarte Jacinto Garcia, que participou muito do governo do Jair Cassola, do Pivetta, ajudando no plano diretor, ajudando a trazer as fábricas para Votorantim, o acontecimento dos condomínios e tudo mais. Então, o PT tem, depois o Pivetta foi eleito a prefeito, e depois, em 2012, aí já não deu mais. Aí perdeu a eleição, mas não tem problema. Quem está lá dentro, não importa o partido, não importa nada, quem foi eleito. Agora é o prefeito Manga. Então, o que nós temos que fazer? Torcer para o prefeito Manga fazer as nossas orações, pedir para que Deus ajude e ilumine a cabeça dele, para que a cidade de Votorantim cada vez mais tenha o crescimento que já teve, que vai continuar crescendo, e até aproveito para fazer um apelo para o prefeito Manga, vamos prestar atenção no varejinho, sabe, que às vezes quer fazer um metrô daqui lá na Vila Nova, é uma grande obra, mas tem um buraco na rua, tem uma pintura para fazer, tem uma pracinha para ser revitalizada, tem um esgoto a céu aberto. Então essas coisas é o pequeno varejinho, que nem o Labrego, que foi o Guinness Book de Votorantim, foi eleito 11 vezes, só perdeu uma eleição, a última, depois ele não saiu mais. O Labrego andava com a pastinha embaixo do braço e anotando. Aqui na Mateus Conejeiro tem um buraco ali na frente da padaria Irmãos Garcia. Aí ele levava lá e fazia o pedido. Então ia lá, era quase nada para a prefeitura. Mas essas coisas, meu Heber Manga, é o varejinho, é isso que o povo precisa. Uma grande obra também, é bom. Mas o varejinho é o mais importante, que é a conservação da cidade. Professor, como que você vê a âmbito nacional, o
que está acontecendo no país nosso hoje? Eu vejo que o que está acontecendo no mundo não é diferente aqui do Brasil. Existem visões de mundo diferentes, caminhos diferentes que estão sendo percorridos aí, e o Brasil está na mesma toada. Existe toda uma polarização em cima de algumas visões de mundo, e eu acho que aquele que conseguir estar mais próximo da realidade, das pessoas, porque uma coisa é você viver no mundo da fantasia, outra coisa é você viver a realidade que as pessoas enfrentam, né? Então, eu não acredito, e não acredito mesmo, porque eu acho que existe muita confusão, inclusive, do referencial teórico. Não se trata nem de uma questão ideológica, mas o que nós estamos vivendo hoje é uma questão humanitária, sabe? O que nós podemos oferecer para a humanidade e o que nós podemos retirar da humanidade. Então, todas essas políticas, repito, Carlos, isso não é uma coisa de Brasil. Se você ler o mundo hoje, você vai perceber exatamente isso. Isso tem a ver com conquista ou retirada de direitos, avanço no que diz respeito às liberdades ou não, sabe, respeito às diferenças, a intolerância. São os desafios do nosso tempo, né? São os desafios do nosso tempo. Tem um programa do governo federal que eu achei muito legal. O pé de meia. O pé de meia, que é R$200 por mês para cada aluno. É claro que tem que ter uma frequência boa da escola, tem que estudar, não é ir lá tentar enganar o governo. E depois, no final do ano, passou para o ano seguinte, mais R$1.000. O que você acha dessa atitude que foi tomada pelo nosso governo federal, pelos ministros, aí que, enfim, né, os deputados, teve que haver um consenso dentro de todos para que a coisa acontecesse e já passou-se o primeiro ano. Eu acho positivo, mas eu queria me alongar um pouco mais. Não existe projeto de país que não tenha muito bem delineado um projeto educacional. O incentivo para que os alunos cheguem e permaneçam na unidade escolar passa pela estrutura da própria unidade. É impensável você trabalhar hoje como os meus professores, há 50 anos atrás, trabalhavam. Então você tem que ter um investimento na estrutura escolar, você tem que ter um investimento nos profissionais da educação. E quando eu me refiro a profissionais da educação, eu me refiro a todo o corpo que participa, não apenas ao corpo docente, os professores. E a valorização, e quando eu digo valorização, eu não me refiro àquela ideia vitimista, coitadinho, não é isso. Sabe, o professor tem que ter acesso às novas ferramentas tecnológicas, o professor tem que ter acesso às novas pesquisas que estão sendo realizadas, para que ele possa filtrar isso e abrir um diálogo com os seus alunos. Então, toda forma de incentivo, desde que pensada, elaborada, ela é importante. Mas eu entendo que se você tem um projeto de país, e são poucos os países que têm esse projeto, você precisa ter um projeto educacional que contemple todos que estão interagindo no espaço do conhecimento. Então, repito, é uma medida importante? É uma medida importante, mas ela não pode ser isolada e fazer parte de um grande projeto. Isso eu ainda entendo que falta no nosso país. Olha, estamos aqui conversando com... Desculpe, só para te dar a ideia, quando eu falo de projeto de país e de educação, não dá para
quando muda o governante, muda o projeto. Sabe? Tem que dar continuidade. Isso é uma tarefa da sociedade brasileira. O brasileiro tem que decidir o que ele precisa, o que ele quer. O que ele precisa, o que ele quer. Então, professor, estamos aqui conversando com o professor Titoto, com muito prazer. Foi difícil de trazê-lo até aqui, porque é bastante compromisso, família grande, a dona Marli lá está lá esperando ele levar o pão ainda do café da manhã, que ele não levou, ele pegou o pão quente na padaria, essa hora aqui já esfriou. E o suco, que estava gelado, já esquentou. Então é com grande honra, com grande prazer que nós recebemos hoje, no programa Revista, o professor Geraldo Titoto. Filho. Geraldo Titoto Filho. Filho do Geraldo Titoto e da dona Selma. Dona Selma, que ainda foi diretora de escola. Se você me permitir, eu espero que um dia toda a história dos meus pais seja reconhecida nessa cidade. Sabe, meu pai dedicou a escola Senai, formando gerações. Minha mãe foi professora, assistente de direção, vice-diretora, diretora de escola. Eu espero que um dia os votorantinenses raiz mesmo tenham oportunidade aí de serem lembrados nessa cidade. É justa uma homenagem para as pessoas que realmente se dedicaram, principalmente na área da educação. Quanto o seu pai, a sua mãe, você. E eu digo sempre, talvez pudessem fazer homenagem para as pessoas ainda em vida, para elas sentir a homenagem. Eu me admiro o Daniel Centelhas, da Pevo, quando ele colocou o nome do salão de festa da Pevo, Salão de Festa Ademir Paz. Mas o Ademir estava vivo. Agora o Ademir foi embora. Mas ele estava vivo. Então imagine a alegria da pessoa quando ele chegou lá e olhou e estava aquela placa lá com o nome dele, mais em vida. Porque depois que a pessoa morreu, nós vamos lembrar. Mas ela não vai ver. Talvez lá do céu ela veja. Mas aqui seria importante que as pessoas homenageassem esse, aquele outro. Pessoas que, de maior importância ou de pouca importância. Homenageie as pessoas como se fosse um aniversário e vamos cantar um parabéns. Isso é de grande importância. Mas isso está na mão dos políticos, para fazer um nome de rua, um nome de escola, de uma avenida. Ou seja, eu espero que pelo menos, mesmo que depois que eu morra, dê pelo menos o nome de uma viela para mim. Mas não venha com essa história de Larguinho do Carlinho, não, que eu não vou querer, não. Isso aí não. Aí é deboche. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Tá aí os nossos amigos, os telespectadores que estão nos acompanhando. Muito obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga. Você que não levantou do seu sofá nem para tomar um copo d'água, porque então, estamos aqui com uma celebridade, eu posso falar, é uma celebridade, o professor Titoto, que colaborou tanto com a nossa cidade e continua colaborando ainda, e lecionando e trabalhando, e não tem nem vontade de se aposentar pela segunda vez. Agora vamos para um outro assunto, professor. E o lazer, professor? Como é que é o lazer? Pescaria. Pescaria? Pescaria com meu amigo Dinarte. Verdade. Meu paizão. Viu, você já... qual foi o maior peixe que você já pegou na sua carreira de atleta pescador? Foi um dourado. E vamos mostrar o tamanho do dourado? Olha, você estica a mão direita para o lado de lá, então, mas eu estico a mão direita. Eu acho que vai faltar espaço. Vai faltar espaço. É porque uma das coisas que o Dinar me ensinou é mentir também na pescaria. Verdade. Mas pescador não mente. Não, o Dinar mente. Mente? Então, eu gostaria também de saber, sabe, dessa parte do programa que é a Hora do Lazer,
Eu fiquei sabendo de uma história que lá no Rio Paraguai, lá por perto do Pau Seco, não sei na onde, lá no Mato Grosso. Eu fiquei sabendo que acabou o refrigerante, acabou a água, vocês estavam no meio do rio e de repente um barulho lá, e dava a impressão que era uma pessoa que estava se afogando. Aí fiquei sabendo que o Dinarte Garcia... Foi ele. Foi lá, pegou o barco, foi lá e disse que tinha um Jaú com uma garrafa de Coca-Cola light, gelada, atravessada nas guelras. O Dinarte salvou o Jaú, tirou a garrafa e nós pudemos beber o líquido ainda. E estava gelada mesmo? Gelada. Geladinha. E era diet ou era com açúcar? Não, normal. Né? Era normal. Mas naquela hora não dava, mas exigia diet também, né? Além de salvar o Jaú, o Dinarte salvou a tripulação do barco, porque todo mundo pôde... Mas estava com rótulo, assim, a Coca. Perfeito. Fechadinha. Puxa vida, viu? Olha, eu acredito. Parece mentira. Eu acredito. Mas não é. E também o Dinarte me contou esses dias, que disse que você pegou um lambari de 399 gramas. É verdade? Foi mais ou menos isso, Carlos. Por que você não arredondou para 400 gramas? Eu falar que era mentiroso, né? Tá certo. Por causa de uma grama só, né? Aí não vira, né? E tem ido para o Mato Grosso? Ultimamente não, mas assim, eu torço quando os meus amigos vão para lá, porque eu sei que o mesmo prazer que eu tenho quando eu estou lá, eles têm também, eles cuidam muito bem do espaço deles lá. Mas assim, é o que eu disse, eu vivo um dia de cada vez, eu sei que a hora que eu puder ir para lá, eu vou estar voltando com eles, né? Mas assim, é importante, apesar das brincadeiras, quem tiver oportunidade de conhecer o Pantanal, de desfrutar daquelas maravilhas, apesar de tanta agressão, tanta destruição que o Pantanal tem sido vítima, existem pessoas ainda que amam o Pantanal, que cuidam. Esses meus amigos que têm rancho lá, por exemplo, eles têm um amor muito grande, sabe? A dedicação com os animais, com a vegetação. Eu tenho que falar, o Dinarte, por exemplo, se metade das pessoas que frequentam o Pantanal tivessem o mesmo cuidado que eu vejo no Dinarte e nas pessoas que vão para lá, a história do Pantanal seria outra. A preocupação com o meio, com as pessoas que vivem lá, com os ribeirinhos, sabe? Como é que eles são recebidos e tratam os ribeirinhos ali. Então, é uma história muito bonita que eu conheci. O Tadeu Tadeu Strongoli. Isso. Então, o Tadeu Strongoli falou para mim, eu já estou com a minha traia tudo preparada, já deixei tudo preparadinho, porque a qualquer momento nós vamos para lá de novo. Uhum. Eu falei, verdade, então já limpou os molinetes, as carretilhas, né, já fez uma nova compra de linha boa para pegar peixe, tudo. Inclusive, eu já comprei, só que eu comprei de 1 litro, de 2 litros e de 2,5 litros, Coca-Cola para pegar Jaú. O que você acha? Será que não dá certo com aquela mini? O Tadeu, pega lambari. O Tadeu é um grande companheiro, uma grande pessoa, uma pessoa de luz, um pescador que me ensinou muito junto com o Dinarte. Eles formam uma dupla muito legal dentro do barco. E mentem junto também, né? Quando precisa. Viu, agora uma pergunta que qualquer coisa, depois a nossa edição ali, o editor, ele pode até cortar se a pessoa não gostar da pergunta que eu vou fazer, mas tem que responder. Uhum. Por exemplo, você está lá no rio, lá, o rio é grande, né? Sim. É gigante. Aí dá vontade de fazer xixi. Como é que faz? Faz. E se for o número 2? Faz também. Mas daí pega mais peixe. Às vezes, depende da estrutura do rio. Já aconteceu isso? Inúmeras vezes. Verdade? Sim. E daí como é que tem que fazer, professor? Porque ali dentro do barco leva um pinico... Tem todo um aparato, toda uma criatividade. Ou tem que
sai com o bumbumzinho para fora do barco. A única coisa que você não pode perder é o equilíbrio. Ah, é? Porque balança, né? Mas tá bom. Professor, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão gostando. Muito obrigado à audiência de todos vocês. O programa Revista é uma coisa simples, é um bate-papo, mas é para a gente matar as curiosidades que a gente tem, principalmente das personalidades de pessoas que realmente merecem destaque. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, desejo sucesso, feliz pela retomada da sua atividade aí, parabéns pela TV que acolheu esse novo projeto e espero que você proporcione muita alegria para o cidadão votorantinense, que, na minha humilde opinião, o cidadão votorantinense está precisando ser mais feliz. Ele precisa ter essa oportunidade de poder ser feliz. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência. O programa Revista ficou um tempo fora do ar. Estamos de volta, estamos voltando. E agora nós estamos encerrando o programa de hoje com a graça do nosso querido amigo Geraldo Titoto, professor Titoto, que é um pai, um avô, uma pessoa dedicada ao ensino. Tenho certeza que os seus netos vão acompanhar, né? A sua esposa deve ter muito orgulho de uma pessoa maravilhosa, igual você, professor Titoto. Obrigado pela sua presença. Estamos encerrando o programa Revista de hoje. O programa Revista volta já. Obrigado, Carlos. Ai, ai, ai. Olha, não, deixa eu desligar aqui agora, senão